ignorante. A gente não consegue entender bem o português. Ignorância significa falta de conhecimento, não é estupidez, né? A pessoa confunde ser ignorante com a falta de conhecimento. Ele continua dizendo: vocês conhecem que vocês lembram que quando vocês eram pagãos, de alguma maneira vocês eram influenciados e liderados por ídolos. Aí no outro texto ele vai falar assim, tudo no verso 1, capítulo 12, 13 e 14. Se eu falar em línguas, que é um dom, né, dos anjos ou dos homens, mas se eu não tiver amor, eu sou apenas como um sino que vai bater e faz um barulho. Mas isso não tem significado. E coincidentemente no capítulo 14, no verso 1, ele vai dizer assim: sigam o caminho do amor e desejem, né, de uma forma, na minha leitura, desesperadamente, dons espirituais, especialmente o de profetizar. Mas o que é interessante, né, eu vou pegar o gancho da sua palavra, que eu estava tentando mostrar para um cara um dia o que é o amor de Deus. O cara queria pregar, mas eu sei que havia muito problema no coração dele. Eu falei assim: agora você imagina o seguinte, senta só um cara para você pregar. Choveu muito naquele dia, só veio um irmão pregar. Exatamente o que você odeia, e a palavra que você tem naquele dia para pregar é o amor de Deus. Eu pergunto: o que é que você pregaria? Para quem você pregaria? Quem seria a sua audiência? Então a pergunta para nós hoje é: para quem nós pregamos? Você prega para os outros? Ou prega na verdade para você mesmo, que a sua vida é a sua própria pregação? Isso é muito importante a gente aprender isso, né? O amor de Deus, ele é a razão, ele é a motivação, né? Eu posso ser o cara mais espiritual do mundo que você imaginar, se não tiver amor, não vai funcionar. Então é importante nós termos essa convicção, essa certeza dentro do nosso coração, né? Nós somos inseridos no corpo. A Bíblia diz: somos batizados no corpo, somos imersos, né? Imergidos no corpo. Nós somos parte desse corpo. Eu brinco muito, falo assim: irmãos, é tua obrigação gostar de mim. Se eu fizer a piada que você não gostar, você é obrigado a gostar de mim. Esse cara aí, o Yuri, não tem jeito, você não tem que ir para trás, você tem que ser daqui me amando. É obrigação de vocês. Quer ir para o céu, irmão? Quer ir para o céu? Quer ir para o céu? Então me ame. Aleluia. Tá, vamos lá, porque é importante. Vamos lá, filho. Não, você não. É minha filha ligando. Tá, eu não posso atender agora. Tá. Diga comigo assim: eu fui desenhado para conter a glória de Deus. Tem que ter essa noção. O jeito que nós somos formados, o formato do nosso corpo, né? Corpo, alma e espírito, ele foi preparado por Deus para conter a glória de Deus. Automaticamente, diga comigo: eu fui desenhado para ser cheio. Isso, continua animado assim mesmo, que eu estou quase sendo arrebatado aqui. Vamos lá, diga: eu fui desenhado aí para ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai falar assim: pastor, é o seguinte, para de ser autoconvencido, falar que tem que falar alto só para você ficar feliz. Não, sabe o que é? É uma questão assim, eu expliquei para uma irmã aqui, aí a irmã, eu falei para ela ali, falei assim: ó, isso é uma coisa interessante. Quando você está focado em fazer uma coisa, as outras se tornam completamente secundárias. O cérebro humano, ele foi preparado para fazer uma atividade de cada vez. Aí você vai falar assim, as irmãs assim: pastor, eu não. A mulher faz muitas tarefas ao mesmo tempo. Eu falei assim: irmã, eu também já fiz isso, não sou mulher, já fiz isso. Eu estava sentado no microscópio e eu sabia cada apito de cada alarme, de cada aparelho que ia tocar, e eu sabia o que estava acontecendo no laboratório. Sou um cara multitarefas. Fica tranquilo. Tenho visão periférica, fica tranquilo. Mas quando nós focamos em fazer uma coisa, o teu cérebro não sabe fazer outra.
Só assistir um programinha, está lá no Discovery ou no YouTube, como funciona seu cérebro. Você é completamente enganado. Qualquer mágico engana você. Ele faz o truque na sua cara, chama atenção para um ponto e ele te engana nos outros. Então, quando você fala assim, amém, o que você está fazendo? Você está pegando todo o seu ser e concentrando e focando naquela palavra que foi liberada. Então, um amém não é uma coisa à toa. Amém? Isso. Só para te ajudar, que de repente você fala assim, não, é o pregador que quer ficar ouvindo o amém. Não é eu que quero ouvir o amém. É que eu estou forçando o seu corpo a se concentrar no que eu estou falando. Tá certo? Aê, essa é, rapaz, essa aí. Glória a Deus. Então tá lá, né? Acho muito interessante esse texto, né, de João 12:49. Ele fala assim, Jesus diz assim, pois eu não falei nada por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Nós temos que aprender isso por base, tomar isso por base, parar de falar a nossa vontade, né? João 12:49, mas aprender a falar o que Jesus ordenou, o que nós deveríamos falar. No 5:19 diz assim, o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Ou seja, a igreja, ela foi chamada não para ser, né, segundo o que ela pensa, mas ela foi chamada para ser segundo o coração do Pai, segundo o coração de Deus. Então, eu tenho que aprender a reproduzir aqui na terra, né? Eu sou um cara muito radical. Se você me conhecer, eu sou do cara assim, da velha guarda. Estava até falando pro Fiuza lá no Rio. Falei, se você está daquela guarda da época da Neuza Tioca. Quem conhece a Neuza Tioca aqui? Conhece a Neuza Tioca? Rapaz, eu fui daquela galera dos caça-fantasma da Neuza Tioca lá. Manja, tudo era demônio, tudo tinha uma coisa do capeta lá. Cara, eu acreditei naquilo, continuo acreditando. Ela não me convenceu, o que me convenceu foi o Espírito. Eu vi aquilo que eu vivia 25 anos atrás, continuo vivendo, né? Acreditei naquilo. Vou dar só um exemplo, está na super interessante, né? Eu tenho 4 filhas, falando sobre os caras mais crentes que você vai conhecer na sua vida. Eu tenho 4 filhas, né? Sou casado, são 5 mulheres, né? E a minha sogra mora comigo, tem 15 anos. Eu sou crente, mano. Sou crente. Pensa no homem crente. Pensa no homem paciente, gente. Pensa no homem que dá uma paciência fora da casinha. Então, veja só. É importante a gente saber algumas coisas. Na revista super interessante, revista do mundo, super interessante, diz assim, a Barbie, que a bonequinha Barbie, ela é a prostituta perfeita. Peitão, bundão e cinturinha e coxa torneada. O cara que criou a Barbie, ele era viciado em sexo. Curiosidade, né? Aí quando você compra, eu acredito que o símbolo, o material, aquela representação atrai aquilo que ele representa no mundo espiritual. Pegar uma boneca dessa aí para uma criança, você está trazendo algum problema espiritual para dentro de casa, não tenha dúvida disso. Creia você ou não, o diabo não respeita o que você pensa. O diabo respeita a legalidade que você dá, né? Isso é só curiosidade. Então, foi um cara muito radical, né? Muito, muito radical com Deus. Então, eu aprendi, né? Vivi muito, tentei fazer a igreja do meu jeito. É até o dia que Deus me converteu pela segunda vez, né? Primeiro me converteu para a salvação, depois me converteu para as pessoas. Porque não é fácil ser convertido às pessoas. E aprendi a fazer o que o Pai manda fazer. Não a igreja segundo a minha vontade. Não a igreja segundo o meu coração. Isso é muito importante. Porque nós estamos aqui só para dizer assim, sim, Senhor. Sim, Senhor. E aí Deus estabelece, né, o que o pastor falou lá, né, essa meio consideração, que às vezes eu venho de um monte de feridas, e aí eu fico, né, a gente brinca lá no interior, fala assim, cachorro mordido de cobra, tem medo até de linguiça, né? Que a língua parece uma cobra, então já foge até da linguiça. Mas não funciona assim, filho. Eu sou muito claro com relação a isso. Você é obrigado a me amar. Não interessa o tamanho da tua ferida. Qual a tua obrigação mesmo? É o quê? Acabou o problema. Acabou o problema. Aí você encontra uma outra liderança. Irmão, os caras vêm lá, não, porque agora eu falei, sabe, não sei se você sabe, a Bíblia, a tua Bíblia, a minha diz assim, que Deus colocou os caras lá, filho.
para nós obedecer. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Tudo bem, eu sei que dói falar isso também, mas é a verdade. Então, para a gente ser corpo, para a gente aprender, eu falo assim, porque eu estou falando isso aqui, que é assim, ó, veja só, se ama Deus? Sim ou não? Tem certeza? Sim ou não? Sim? Como é que você sabe que você ama Deus? Às vezes tem um texto, tudo bem, você não é obrigado a conhecer a Bíblia inteira, eu sei disso, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Mas vai que você sabe. Como é que você sabe que você ama Deus? A Bíblia diz assim, se você disser que ama mas não ama o seu, você é o quê? Ué? Então como é que eu sei que eu amo a Deus de verdade? Sabe quando? Quando eu amo meu irmão. Então eu falo assim, Deus dá coisas naturais para você entender as sobrenaturais. Se você disser para mim, irmão, que você obedece a Deus, mas você obedece uma pessoa que tem autoridade sobre a sua vida, vou dizer para você que você está mentindo. Você não obedece a Deus, você só obedece a Deus naquilo que você tem vontade, naquilo que te agrada, não naquilo que você tem que obedecer. Vou repetir. Porque você não falou amém, né? Você está entendendo? Tem um negócio aqui na terra. Se eu sei que esse negócio funciona aqui, funciona lá, irmão, tem que acontecer aqui para mostrar que acontece no céu. Amém? Sabe como é que chama isso? Cultura do reino dos céus. Cultura de Deus. Cultura do reino dos céus para ser estabelecida na terra. Por quê? Porque o que o Pai faz, eu também faço. Se o Pai ama, eu amo, porque Ele é o Pai. Né? O Pai fala, eu falo. Eu tenho que aprender essa dinâmica do céu. Pastor, é exagero. Não é exagero não, cara. Eu não acredito. Ou seja, eu acredito que tudo que Deus mandou nós fazermos, Ele nos capacita para fazermos. Você está entendendo? Diga amém. Deus não vai pedir nada de mim, nem de você, que a gente vai falar assim, tentei, mas não deu. Então, nós vamos entender que o que o Pai faz, o Filho faz. O que o Pai fala, é o que o Filho fala. Você está entendendo? Diga amém. Ainda estou no Números 18, ele vai falar assim, porei as minhas palavras na sua boca. Olha só que legal, olha só. Tudo bem que é o texto do Velho Testamento, mas tem no Novo também, mas que eu gosto mais desse, porque é tão claro. Ele fala assim, Deus vai colocar as palavras dele na minha boca. Como que ele vai fazer isso? Eu tenho que estar acostumado com essa dinâmica. Terra, céu, né? Aliança vertical e a aliança horizontal. Manifestação de Deus no horizontal, no vertical, manifestação de Deus no horizontal. Então, ele fala assim, porei as minhas palavras na sua boca. Eu tenho que estar acostumado com essa dinâmica de Deus. Eu tenho que estar com o meu ouvido preparado para ouvir aquilo que Deus quer falar. Que jeito? Estando completamente, até que quando eu vou falar, eu vou o quê? Transbordar. Então, Deus quer falar? Deus quer falar. Como que Ele vai falar? Ele vai usar pessoas. Não vai usar cachorro, não vai usar parede, não vai usar pessoas. Vai usar eu e você, pessoas comuns. Mas eu tenho que estar adaptado, eu tenho que estar preparado para manifestar essa vontade, para ouvir essa vontade. Por isso que é importante essa dinâmica, né? Deus nos dá coisas, né, naturais para entendermos as espirituais. Então obedecer uma autoridade, irmão, ainda que você não goste, é difícil para você, claro que é, para mim também é. Né? É fácil, irmão, obedecer o marido? Não dá vontade. Viu como é que é mulher, cara? Mulher é muito mais corajosa que homem, por isso que ela se converte primeiro, né? Dá vontade, ela já tem vontade. Né, amor, que eu tenho? Né, bem? Né, você confirma? Então, se você não confirmar, amor, então nem tenho. Então, irmão, sabe, é uma dinâmica do céu, isso é muito importante para a gente, cara. É muito importante, né? Eu falei de manhã, sabe, essa ideia, né? A gente, tinha um negócio bem interessante, tem um cabo, chama,
Eu esqueci como é que chama o cabo. Então, eles amarram o cabo numa árvore aqui. Eu servi no exército lá na Amazônia. Então, eles amarram o cabo numa árvore aqui, lá na outra árvore, lá, uns 25 metros de altura, filho. Alto o troço. Aí você pega, deita a corda, passa no meio aqui assim, um pé fica de pêndulo e o outro se enrosca na corda assim. E o cara pode balançar a corda quanto for, você não cai. Porque o pêndulo da sua perna vai ao serviço. Só que detalhe, o cara, tudo bem que eu era oficial, né? Já ajudava muito, né? Mas só tinha 2 que sabiam nadar, eu e mais um. Então nós tínhamos que passar primeiro descendo a água para esperar os caras no rio lá embaixo, que a maioria ia cair, né? Então o cara fala assim, atravessa a corda. Né? Eu estou com medo, não vou atravessar não. Você não tem medo? Atravessa a corda. Sabe onde está na Bíblia? Jesus fala para o cara assim, ó, o senhor dá uma ordem. Se o senhor der uma ordem, eu que sou um cara acostumado a obedecer, o senhor vai dar essa ordem e o troço vai acontecer lá, porque o senhor liberou uma palavra. Você está entendendo a dimensão que eu estou falando? Por quê? Porque eu tenho que estar acostumado a obedecer, não ao meu coração, mas à voz de Deus. Aí os caras não queriam subir na corda. Aí o cara já estava lá em cima, mano. O cara não tinha o que fazer. Então o cara subia. E aí, quando o cara subia, eles pegavam a corda e começavam a balançar assim. E aí o cara ficava, até que o cara ficava com tanto, já estava com medo daquela corda lá. Acho que é crawl, se não me engano, cabo crawl, um negócio assim. É um cabo. E é muito fácil. É só você soltar o corpo, relaxar, puxar a corda, você chega do outro lado. Aí nós descemos lá, e o outro tenente lá, nós fomos para a água lá e ficamos esperando os caras cair. Então, a sua obediência à palavra de Deus, ela é fundamental. É seguir a instrução, não é sair fora do trilho. É muito importante a gente ser bíblico, a gente está pautado na palavra. Aquilo que eu falei, tem poder, tem aleluia, eu amo poder. Tem palavra, tem, eu amo a palavra. Que palavra é essa? Que palavra é que ela não vem contaminada com o coração do homem? É a sequência de 1 Coríntios 14:3. Mas quem profetiza faz para edificar, encorajar e consolar. Se a gente pegar essas 3 palavras, né, nós pegamos juntarmos numa só, né? Eu poderia dizer assim: quando você acaba de profetizar, aquela pessoa, ela está inspirada completamente a ser mais forte na sua fé, a manter mais firme a sua convicção de fé. Então, esse exemplo eu repito todo o seminário. Eu falo assim, veja só, teu filho vem correndo, tem lá uns 3 aninhos de idade, né? 2 aninhos, pegou, achou uma caixa de lápis e um contorno, só o contorno do desenho. Aí ele pegou aquele desenho, pintou assim, aqui você sabe, criança da cidade, como é que ela pinta, né? E aí ela veio correndo, papai, papai, mamãe, papai, papai, e te mostrou o desenho. O que você falou? Você sabia que todo seminário, a resposta que todo mundo dá é essa? Que lindo. É um negócio interessante. Todo mundo fala a mesma coisa. Agora, você é mentiroso, não é? Hã? Você é mentiroso ou não é? Tá lindo? Tá lindo ou não? Não, mas tá é horroroso, filho. Tá louco de feio. Mas você não mentiu. Por que que você não mentiu? Porque você, na verdade, entendeu a limitação e a capacidade que ele tinha de pintar. E você, na verdade, entendeu que ele fez aquilo com uma certa inspiração. Quando você manda essa palavra nele, que lindo, o que você fez? Você meteu uma gasolina nele da melhor qualidade. Sabe o que ele vai fazer? Vai sair correndo. Vai achar outro papel daquele. Vai pegar a parede ou um lápis mais colorido e vai voltar para você. Sabe por quê? Porque ele acreditou no que você disse. Papai usa a nossa boca para dizer um para o outro: que lindo. O problema é que nós brasileiros, eu não sei, parece que quando Deus fez a gente, cara, tem um pino no centro aqui, o troço ficou meio fora de centro, o pino de centro ficou quebrado.
Quando fala em profecia, o cara começa, fala comigo, Deus, fala. Se o Senhor me ama, Deus, fala comigo. Aí o cara tá numa vibe financeira meio ruim, ele tá esperando Deus falar assim, vou depositar 10 mil na sua conta. O cara quer comprar o carro, me dá o carro, esperando que o profeta vai mandar o carro. Um solteiro assim, qual que é a dela, Senhor, que eu vou casar, né? Então, irmão, filho, deixa eu falar uma coisa em você. Vai vir um para dar uma profetada na tua cara. E não reclame não, porque a resposta é para a sua alma, não é a resposta de Deus. A profecia, ela é clara. Quem profetiza faz para dar casa com piscina, dar carro, esposa e dinheiro. É assim que diz 1 Coríntios 14:3? O que fala aí? Quem profetiza faz para o quê? Que mais? E que mais? Então, filho, o que vai acontecer com você depois de ouvir uma palavra? É você estar mais entusiasmado na sua fé. É você estar mais fortalecido na sua fé. É você estar desejando viver a vida cristã, tipo assim, uhul! Manja? Esse desejo, cara, essa vibe, essa coisa de querer ser crente. De receber a gasolina que te inspira, que te impulsiona, que te faz acreditar, que te faz desejar. Você está entendendo? Diga amém. Então, quando nós percebemos essa dinâmica do céu, então aí a gente vai querer ouvir o que lindo quantas vezes? Quantas vezes? Quantas? Sempre. Aí o texto vai dizer mais abaixo assim, se ele está me seguindo ali, olha, pode ser o texto de baixo agora. Ele diz assim, ó: mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando. Quantos profetizando? Quantos? Todos. Mas qual profecia nós estamos falando? É esse que é o detalhe. O problema é o seguinte: se eu não estou cheio, se eu vou na vibe errada, vai sair um monte de alma ali. Um monte de alma. Aí um cara falou para mim assim, eu acredito nisso, tá? O cara falou um negócio sério, mas eu não acredito da forma como ele colocou. Ele falou assim, não, é o problema que a pessoa, ela transfere energia uma para outra, eu consigo fazer a leitura do problema que ele está passando. Eu disse, irmão, esse negócio também, né? Eu não sou muito fã dessa ideia, não. Mas eu acredito assim, é possível fazer leitura da pessoa. Você olhar para a pessoa e saber que ela está deprimida. E chegar lá na pessoa e falar assim, eis que o Senhor te diz, filho, melhora essa tua vida, porque veio que é uma depressão, mas o Senhor te ama. E o cara começa a chorar. Puxa, que impacto legal. Eu orei para o cara chorou. Mas não é essa vibe da profecia. O propósito da profecia não é esse. O propósito da profecia é o quê? É você ir debaixo de uma palavra que Deus colocou na sua. Quem colocou? Deus. Através do. Por isso eu tenho ao ponto de. Esse é o segredo. Então, ó, eu vou fazer um teste aqui, irmão, e fica tranquilo. Se eu errei, pode falar. Eu orei por você. Fui preciso no que eu orei ou não? Quantos por cento? 100%. Você, foi por você? Quanto de precisão? Eu orei por mais alguém aqui, uma irmã, você. Foi preciso quanto? Agora, como que eu posso ter um nível de precisão de 100%? Você também. Mas essa precisão, ela é dada por quem? Quem colocou as palavras na minha boca? Quem? O Espírito Santo. Deus colocou através do Espírito na minha boca. Então, é importante nós termos essa noção de que todos devemos profetizar, mas todos, antes de profetizarmos, devemos estar o quê? Por quê? Para tirar a contaminação da alma. Eu posso fazer uma leitura. Eu posso fazer uma leitura da pessoa. Eu cheguei para uma pessoa, né? Eu não gosto de contar o local porque fica muito chato. Eu falei assim, eu olhei para a moça, falei, vou orar por ela. Eu fico procurando, caçando, quem que eu vou orar, porque tem que ter uma referência, né? Antes da mensagem. Aí
Falei, vou lá. Orei pela moça. Cara, Deus foi muito claro sobre o abuso sexual. Orei por ela. Mano do céu, foi um momento de cura, sim, do céu naquela hora. Eu não sabia que ela era filha do pastor principal da igreja. Eu falei assim, cara, eu não tenho medo não. Só que o nível ali foi intenso. O pai veio saber o que estava acontecendo. E eu não sabia que era o pai dela. Eu falei assim, ó, tem abuso nessa história. Pelo jeito, o pai não sabia, né? Então, você tem que ter precisão naquilo que você está falando. Aí pede para a pessoa confirmar. Você confirma? Confirmo. Orar para outra pessoa, no mesmo sentido, orei. Falei assim, ó, essa dor, essa angústia sua, isso aí é abuso, perdoa o abusador. Irmão, a hora que ela começou a orar, liberando perdão pelo abusador, você não tem noção do movimento que foi. Então você tem que ter precisão naquilo que você faz. Quem conhece a história daquela moça? Quem? Quem que vai entregar a palavra, colocar a palavra na minha boca? Quem? Então, cara, tem muita história poder passar aqui à noite contando você a história de precisão do Espírito Santo. Então não é coisa generalizada. Você quer ver uma profecia? Olha só. Eis que o Senhor tem grandes coisas para você. Ah, irmão, para com isso. Deus tem grande coisa para o mundo inteiro. Todo mundo se converter. Deus tem grande coisa para fazer na vida da pessoa. Então, você sabe essa coisa genérica e inespecífica, irmão? Isso não vai estimular ninguém. A pessoa quer um negócio e fala assim, peraí, esse aí sou eu. Aí vem a palavra, onde Deus quer te colocar. O que Deus quer fazer na sua vida através da sua vida. Isso é o que lindo. Mas eu estou errando ainda. Que lindo. Porque o papai acredita que você pode fazer melhor. Então você vai ouvir o que lindo. E o que lindo nós queremos ouvir todo dia. Então ele diz assim, né? Ele fala assim, mais um pouquinho para frente, diz assim, ó. Quando vocês se reúnem, cada vez que vocês se reúnem, todas as vezes que vocês se reunirem, agora vamos só lembrar dos 3 textos que eu li. Não seja ignorante com relação aos dons. Siga o caminho do amor. Não adianta nada você ser cheio, mas não ter amor. É importante que, quando eu estou reunindo, qual é a razão, o motivo principal que me leva a profetizar sobre a sua vida? Qual é? O amor. Então, irmão, se nós queremos ser uma igreja profética, eu creio que toda igreja tem que ser profética. A primeira coisa que nós temos que ser cheio é de amor. Porque ele fala assim, antes de buscar os dons, ele fala assim, siga primeiro o caminho do amor. Então primeiro eu ando no amor de Deus. Primeiro eu entendo o que é amor de Deus. Primeiro eu compreendo o que é o amor de Deus. Para quê? Para poder fluir. E chegar na sua vida e dizer assim, que lindo, né? Que tremendo. Então assim, ó, cada vez que vocês se reúnem, então cada vez que nós estamos reunidos, nós podemos profetizar na vida dos outros. Irmão, e eu falo assim, ó, e a profecia, cara, ela é específica, sabe assim, uma coisa assim, pá, ó, você chega lá e entrega o recado, não dá formato para o recado, né? Então, eu falo assim que às vezes, né, a gente gosta de um extra, né, gente? Gosta ou não gosta? Sim ou não? Gosta. Nós chega lá, eis que o Senhor te diz, servo meu. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se o cara já vem numa vibe dessa, eu falo assim, irmão, quieta a alma, filho. Viu, sossega aí, filho. Para com essa palhaçada, não. Para com esse teatro. Para que esse teatro todo? Para quê? Para mostrar que você sabe profetizar, irmão. A ideia não é essa, não. Chega e fala assim, ó. Sabe o que o Senhor tem para você? Tá. Acabou. Se Deus tem que falar com ele, se é o recado de Deus, tá entregue. Tá entregue. Deus não tem um discurso de meia hora falando do cara, não, filho. É chegar lá, entrega o recado, fala assim, ó, pá, tá aqui, filho, tá pronto. A pessoa, ela tem que confirmar para você. Por que eu falo que é um risco? Eu falo, pergunta, eu profetizo antes. Falo assim, e aí, o que eu falei para você faz sentido? Faz. Corre o risco de não fazer? Corre o risco de estar interferindo na minha alma, mas cada vez, onde se me vê adorando,
Na internet você me vê adorando. Na igreja você me vê adorando. Eu tô lá, ó. Por que você vai ver eu balançando meu corpo? Tem explicação para isso? Tem. Quem já foi em Jerusalém aqui? Quem já foi em Jerusalém? Tem um muro chamado Muro das Lamentações, que não é o Muro das Lamentações, né? É o nome errado. Debaixo daquele muro tem uma caverna ali, um buraco lá, que não é caverna não, esse negócio é construído. Lá de frente, né? Você entra assim e tal, tem uns caras lá, os sacerdotes. Lá tem uma Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tá lá. E os caras estão assim na frente daquela Torá, assim, ó, recitando. Eu não sei falar hebraico, tá? Então eu vou falar só assim: Elohim, 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 Kadosh, 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 Kadosh. Eles estão recitando a Torá com um movimento no corpo e falando, tá? Falando. Então estão lá. Por quê? Porque quando fala assim, adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força, significa que quando você vai adorar a Deus ou amar a Deus, implica o seu espírito, a sua alma, o seu intelecto e o seu corpo. Adorar a Deus implica movimentar o corpo para colocar o corpo no movimento da direção da adoração. O diabo sabe isso melhor do que a igreja. Sabia disso ou não? Se alguém conseguir uma água para mim, faz favor. Você já viu, não sei se já foi, né? Mas pelo menos um show de rock. Como é que o roqueiro adora o Satanás? Como é que é? Assim? É assim? Tá lá assim. Não é assim ou não? Sim ou não? Tem algum coxo aqui ou não? Tem alguém aqui? Tem? Mais alguém? Vem aqui na frente para libertar vocês. Meu Itioca vai entrar nessa. Tô brincando. É que eu já joguei no Atlético. Quando tinha o Atlético, tinha um time de basquete. Mas nada contra vocês, irmãos. Amo vocês em Cristo Jesus. Mas se eu tiver a oportunidade de expulsar, vou expulsar. Você não ouviu, né? Só uma manifestação da minha alma. Contaminou a mensagem, né? Então, nem sei onde é que eu estava. Nem sei como comecei a falar isso agora. Deixa eu ver se eu ouvi na fita aqui. Hã? Nossa. Acabou de tirar, eu estava tentando rebobinar a fita, cara. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Que eu estava falando, que eu esqueci agora. Adoração do corpo. Então, meu corpo está adorando. Então, todo o meu ser envolvido na adoração. Como é que o time de futebol, a torcida organizada, como é que eles fazem aquele movimento de adoração a um ídolo? Porque aquilo é um ídolo. Se eu não concordar, para mim não tem problema. Eu não tenho problema nenhum com as coisas que eu falo. Sei que eu tenho razão suficiente. E se você for conversar comigo, eu tenho um arsenal guardado para disparar. Não queira. Mas tá lá, aquele ídolo. E pá! Não é assim? É ou não é? Sim ou não? Olá! Aí o peão chega na igreja. E o pastor fala assim: agora Deus balançando o seu corpo. Irmão, a vontade que eu tenho, você não tem noção. É falar assim: Senhor. Aí eu saio de perto, né? Porque, né? Senhor. Sabe aquele manda. Eu saio de perto, porque vai que respinga, né, cara? Uma faísca do meu lado. Irmão, você chega na igreja, filho. Aí eu falo: nem que você conhece a unção da máquina lavar roupa ou não? Nem que seja na unção da máquina lavar roupa. Mas, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Quem toca louvor sabe, né?
Cara, sabe qual é o cara mais desanimado da adoração? É um baixista. Já viu o baixista? Tem um baixista aqui ou não? Você olha pro cara do violão, o cara assim. Eu tocava violão no louvor. Você olha pro tecladista, o tecladista assim, ó. O baterista quase acabando a bateria. Você olha pro baixista assim. Tem algum aqui ou não? É incrível, mano. É inacreditável. Fala assim, a minha vontade é falar assim, pega ele agora, mandar uma bola de fogo no sujeito. Então assim, nem que seja fazer isso aqui, ó. Põe seu corpo na adoração. Eu falei assim, o diabo sabe. Por quê? Ele sabe o quanto que isso é importante. Você sabe, né? Eu não vou falar que o diabo era quem comandava a adoração, que eu nunca vi uma coisa clara na Bíblia, dizendo que ele fazia isso. Mas ele entendia muito sobre servir a Deus. E servir a Deus significa integralmente. Corpo, alma e espírito. Seu corpo tem que estar envolvido na adoração. Não dá para adorar que nem um foguetinho de Jesus, não. Você tem que entrar em movimento. Por quê? Porque você vai estar preparando todo o seu ser ao serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor de toda a glória. Amém? Então, cada vez que você está reunido, você está lá se enchendo. Toda vez eu aprendi isso. Só que eu tinha um problema. Quando eu me converti, eu tinha um sério problema com paternidade. E aí o pastor, cara, ele não sabia disso. Mas pensa num cara que judiava de mim. Lembra os mais antigos, né? O Alexandre vai lembrar disso, que ele falou numa canção hoje, dava assim, ressuscitou. Você tinha que fazer, ressuscitou e vive. E balançar a mão assim. Eu falei assim, eu não sou retardado para fazer isso. Só os retardados, só os otários fazem isso. E eu ficava assim lá. E todo mundo ressuscitou, e um chorando, e os outros assim. E eu falo assim, eu não sou. Eu não. Aí para acabar comigo, o pastor fala assim, manda um beijinho para Deus. Os caras. Eu falo assim, não. Você falando sério, mano, minha vontade, sabe, era virar as costas e sair da igreja. Queria ir embora. Eu queria ir embora. Por que eu queria ir embora? Porque na verdade, o meu problema de paternidade natural atrapalhava a minha paternidade espiritual. A representação aqui estragava a representação aqui. Se eu começar a falar aqui, papai pro céu, papai te amo, 10 vezes já começo a chorar. Eu tenho que tomar cuidado para não chorar. Eu sou macho, irmão, macho. Eu tenho uma cicatriz aqui. É que eu estou de blusa, eu não vou tirar essa blusa aqui nem a pau, o frio que está aqui dentro. Tem uma cicatriz desse tamanho aqui no meu braço, aqui no cotovelo. Nós fomos fazer uma excursão no meio da mata. Um bicho me picou. Eu estava indo, caminhava umas 8 horas dentro da mata. E um mosquito me picou. Quando eu voltei para a base, para o quartel, meu braço começou a inchar. Eu fiquei que nem o braço do Popeye. Muito inchado meu braço. E aí, o médico estava lá. Falei assim, ó, tem que abrir para ver o que tem nesse braço. Falei, pode abrir. Ele falou assim, mas vai ser sem anestesia. Eu falei assim, eu pedi anestesia? Cara, ele cortou, passou o bisturi, ele pegava uma pinça fechada, entrava com a pinça, abria, fazia assim pro pulso sair. Eu só segurei na cadeira. Se esse cara tivesse, eu falei assim, pergunta se caiu uma lágrima. Eu falei assim, correu uma lágrimazinha assim, não um cisquinho do lado, irmão. Macho. Hoje, quando eu assisto o meu malvado favorito, que ele beija, eu já tô assim. Você está entendendo? Quem assistiu aquele filme, eu sei o nome da música, em inglês. Eu era igual do cão, não. Puxa, I Can Only Imagine. O filme em inglês, em português Eu Só Posso Imaginar. Já assistiram? Quem assistiu? Cara, vou falar para você, ora antes. Ore. Fala assim, Deus, tô falando sério. Antes de você botar o troço, antes de botar o negócio funcionar, fala assim, Deus fale comigo. Bom,
A igreja inteira tem que assistir esse filme. Você tem que... I can only imagine. Eu só posso imaginar. Você tem que assistir esse filme. Junto você, a mulher, os cachorrinhos, o papagaio, todo mundo. Todo mundo assistiu o filme. Mas assista o filme. Mas peça para Deus falar com vocês nesse filme. Cara, eu o tempo inteiro. Mas eu não era assim, cara. Por que eu não era assim? Porque eu era macho, homem, que homem, se meu pai me ensinou, homem não chora. Você pode apanhar, mas você não vai chorar. Você tem que ser sensível. Você tem que estar na dispensação do Espírito Santo. O que ele quer fazer na sua vida? Colocar o seu corpo na adoração. Envolver, eu tenho vergonha. Você tem que ter vergonha de pecar. Não de balançar o seu corpo. Mas eu tenho vergonha, vou balançar, eu sou meio desengonçado para balançar, mas para pecar não. Filho, entenda o que eu estou falando para você. Coloque o seu corpo, adore a Deus, adore com tudo que você tem, com toda a sua força, sem reserva. Por quê? Porque Ele vai começar a ministrar você. Ele vai falar ao seu coração, Ele vai começar a dizer que lindo através da sua boca. A igreja precisa disso. A igreja precisa ser inspirada, a igreja precisa ser motivada. Eu falo assim, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem salmo, instrução, revelação, palavra em língua, interpretação, mas tudo tem um propósito. É o quê? Edificar a igreja. Precisamos aprender a edificar a igreja. Quem é a igreja que vai ser edificada mesmo? Quem? O próximo, não eu. Nós vamos edificar a igreja. É o mesmo texto que a gente estava lendo lá, 1 Coríntios 14, 24 a 26. Então, todos profetizando. Com qual o propósito? Obrigado. Com qual o propósito dessa profecia? Edificação da igreja. Ajudar a igreja a entender o que Deus tem preparado. E ver essa igreja sair da reunião inspirada, acreditando, porque o papai falou para ela, que lindo. Ainda que está saindo fora do contorno, ainda que a minha vida não está em dia, ainda que a minha vida não está acertada, mas é tão importante que eu receba uma palavra que vai fazer com que eu acredite que eu posso fazer melhor, que eu posso ser melhor, que eu posso ser transformado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E essa palavra que vem do coração do papai, que atinge o meu coração, é que vai me inspirar a ter uma vida diferente a partir daquele momento. Então, por isso, na minha opinião, e eu concordo com o Paulo aqui, cada vez que vocês se reúnem, cada vez que vocês estão juntos, cada vez, e a gente começa, e transborda, aí o texto fala assim, um cara descrente, entrar ali, um cara que não conhece a Deus, entrar ali, ele vai falar, Deus realmente está entre vocês. Uma coisa é Deus está em você, Deus está em mim. A outra coisa é Deus está entre nós. Sabe quando Ele está entre nós? Sabe quando? Quando nós transbordamos. E se nós não transbordamos, vai ser apenas mais uma reunião, programa da nossa vida. Você pode ter a melhor estrutura de célula do mundo que você imaginar. Vai enjoar, porque é só mais um programa. Mas quando eu vou e eu recebo aquela inspiração, quando eu vou e sinto a presença de Deus, quando eu estou lá e vejo a manifestação de Deus, eu quero voltar, eu quero fazer parte desse processo. O que as igrejas, na maioria das igrejas de células, o que na minha opinião elas falharam, Você tem ideia, eu pratico célula tem 22 anos. Então não é de hoje que eu sei sobre célula, O que é? É um programa. O líder faz tudo. O líder é o cara que se mata para ver uma reunião de célula acontecer. Ninguém contribui, ninguém ajuda. De vez em quando alguém resolve ajudar o líder. E também sem muito compromisso. E aquela célula programa, ela tende muito rapidamente a virar uma reunião chata e as pessoas não irem mais. Então o que muda a reunião?
é a presença de Deus. A manifestação, a edificação um do outro. Eu edifico você e você me edifica. Eu inspiro você. A gente estava lá na mesa conversando, estava falando para o irmão. Assim, a gente estava vivendo ali uma microcélula, uma real microcélula, uma real rafruta. E aí, naquele momento, eu falei assim, cara, ninguém estava pregando. Tinha alguém pregando lá? Ninguém estava pregando. Mas a lição de vida, a instrução para o coração, a inspiração estava acontecendo. Por quê? Porque eu acho legal, né? Eu não tinha tido essa visão ainda. O pastor Ed fala esse negócio, cara, tomei um coice no peito, né, do Espírito Santo, pá, falei, ó, isso aí. As pessoas eram tão entusiasmadas lá em Atos, que todo o tempo elas estavam testemunhando, fora da reunião deles. E aí os caras ficavam tão impactados com o que Jesus estava fazendo, que os caras vinham. E aí Deus fala assim, e acrescentava todo dia os que iam sendo salvos. Que jeito? Eu ia lá, eu testemunhava. Então a gente sentou na mesa, tudo bem, pode contar uma piada? Pode falar um troço engraçado, mas no final a gente tem que estar falando de Deus. No final nossa conversa tem que ser Jesus. No final, nossa conversa tem que ser uma conversa espiritual. E eu não estou exagerando, é assim que eu creio. Você está entendendo? Diga amém. Então, cada vez que você se reúne, tá? Cada vez. Aí só lembrando, Lucas 11:13, né? Então, qual a nossa obrigação? É pedir o Espírito Santo. É pedir, buscar, bater. É estar lá na presença dEle. É ser cheio dEle. É experimentar a presença dEle. Para quê? Para que nós possamos manifestar a vontade de Deus. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Então tá. Outro detalhe importante aqui. Eu acredito em meritocracia. Quero até que você coloque essa está em verde, é bem facinho de achar. Meritocracia. Os caras da hipergraça, se ouvirem uma palavra dessa aqui, vão querer me linchar na saída do culto, né? Da reunião. Mas eu acredito em mérito, tá? A Bíblia para mim é recheada de mérito, do começo ao fim para mim, né? Então eu falo assim, ó, vou dar um que para mim é um dos mais fortes. Se você abrir mão da sua vida, você ganha isso. Perde para ganhar, tá? Então tem um mérito. Para você ganhar, você tem que perder primeiro. Então se eu não perco, eu não tenho mérito de ganhar, tá? Então o mérito aqui não é o quanto você ora. A questão aqui, você vai orar 2, 5, 10, 20 horas, 24 horas por dia. Não é esse o mérito. O mérito aqui é o quanto você de verdade rende a sua vida ao Espírito Santo. Se você tem 15 minutos para orar, se no teu dia, na tua jornada, você tem 15 minutos, esses 15 minutos vão fazer a diferença na sua vida, se você usá-los para render, para colocar a sua vida a serviço, para você colocar a sua vida debaixo do controle do Espírito Santo. Então, claro, eu creio que se você tiver mais tempo do que 15 minutos, você deve fazer desse tempo um tempo útil. Está no carro, onde você estiver, Deus vai entender. Agora, por que isso é importante? Porque quando eu me rendo, eu acredito que Deus começa a revelar o coração dele ao meu coração, que é o que está escrito em 1 Coríntios 2:9. As coisas que estão no coração de Deus serão reveladas a mim pelo Espírito. Então eu vou conhecer o coração de Deus. E aqui eu uso esse texto dos talentos, né? Então ele vai dizer assim, Deus deu 1 talento para um cara, 2 para outro e 5 para outro. O que ele deu 1, quantos que ele devolveu mesmo? O que Deus falou para esse cara? Servo o quê? Mau e infiel, negligente. Por que ele é infiel e negligente? Porque ele pegou o talento, escondeu o talento, falou assim, Senhor, sei que é o cara, você é o cara, o seu fulano que colhe onde não plantou. Eu tive medo e aqui, ó, tô dando de volta do jeitinho que você me entregou. Aí Deus falou assim, cara, você não tem muita parte comigo não. Mas ele pega o outro cara, que ele deu 5, o que deu 5 traz quantos agora? 10. Aí para esse cara ele fala assim, servo o quê? Servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, vou te colocar sobre. Então, o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tudo. Por quê? Porque profetizar é um talento que Deus deu à igreja.
Agora, o que a igreja fez com o talento de profetizar? Escondeu. Por quê? Porque tem várias razões, mas uma delas, eu não ser cheio. Se para profetizar tem que ser cheio, eu não profetizo, para que eu serei cheio? Para nada? Para ficar sem sentido? Então tem que ter uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Eu sou cheio, eu tenho a obrigação de entender melhor o que é santidade, eu tenho que render a minha vida ao Espírito Santo, eu tenho que chamar Ele para assumir o controle, e eu vou pegar o meu talento e vou multiplicar o meu talento. Eu vou profetizar. Por quê? Porque as pessoas serão inspiradas e serão fortalecidas por meio da profecia. Sem profecia, o povo se corrompe. O povo se perde. Sem essa inspiração de se manter firme na fé, um monte de coisa pode entrar no lugar disso. Então, Deus quer que nós assumamos a responsabilidade de dar uma resposta às pessoas, dizendo que lindo para elas, para que elas se sintam inspiradas a serem cada vez mais firmes na sua fé. Aí ele vai dizer assim no final de Mateus 25, de 15 a 29, ele diz assim: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então, ninguém pode reclamar que o outro é espiritual e ele não. Por que ele não pode reclamar? Porque a oportunidade foi dada a todos. O talento foi entregue a todos. A gente já vai ver isso aqui na Bíblia. Deus deu o talento a todo mundo. Ah, pastor, eu tenho medo. Parabéns. Você tem medo. Você já reconhece o medo? Lança o medo fora, porque o medo faz parte de Deus. Ah, mas e se eu falar alguma coisa do meu coração? É porque você não aprendeu a ser cheio. Então vamos ser cheio primeiro. Você está entendendo? Diga amém. Cara, a dinâmica é simples. O problema é que isso dá trabalho. Dá trabalho confessar pecado, né? Dá trabalho falar para o papai que nós estamos feito algumas coisinhas que não estão segundo a vontade dele. Então, quando a gente entende isso, o universo da nossa fé, ele muda. Eu vou entender a minha responsabilidade de cumprir com aquilo que for ordenado, de obedecer a palavra dele. Então, como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso na minha força? Não, vou fazer na dispensação do Espírito, né? Então diz que um dia o rapaz foi orar pelo pastor, né? E era aniversário do pastor, e ele foi lá orar assim: eis que o Senhor te diz, servo meu, parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Te digo mais ainda, filho, é pique. Irmão, se a gente dá risada, filho. Mas uma piada dessa, eu tenho certeza que já aconteceu. Eu não sei aonde, mas eu tenho certeza. Não veio do nada essa aí. Algum lugar o cara já deve ter feito uma bobagem dessa. Por quê? Qual que é a nossa vontade? Impressionar pessoas. Pessoa ficar, nossa, como você é espiritual, filho. Nossa, você é o cara. Não, esquece, filho, esquece. Se o Espírito Santo não estiver fazendo, nós é que nem nada. Não serve para nada sem Espírito Santo, nada. Então é tão legal você acabar de profetizar e o cara começar a glorificar Deus. Nem perceber que você está na frente dele profetizando. Nem perceber que você fez alguma coisa, ele só está lá na vibe com Jesus, cara. Aleluia. Porque esse é o propósito, né? Esse é o propósito, que a glória vá para quem? Jesus falou assim: você pede alguma coisa em meu nome, eu faço. Mas eu só faço se você glorificar o Pai. Toda glória, Jesus vai apontar para Ele. Como é que nós vamos apontar glória para nós? Não tem jeito, vamos estar errado. Então, se a gente tem esse entendimento, cara, a nossa vida muda. Olha só, 1 Coríntios 14, 4 a 6. Eu falo assim: quem fala em língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Paulo vai dizer assim: gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Paulo quer que todo mundo fale em línguas. Só que quando você prefere, a gente não manja muito de português, mas se tiver alguma professora de português aqui, ela vai dar razão para aquilo que eu estou falando. Quem prefere mais.
Você não prefere, não fala assim, eu prefiro mais arroz do que feijão. Não, o mais já está inserido. Eu prefiro arroz a feijão. Porque presume que quem prefere, já prefere mais alguma coisa em relação a outra. Então, né, para colocar o português mais comum, né? Prefiro mais que vocês profetizem do que orem em línguas. Agora, Paulo, mano, é o cara que orava em línguas. Paulo é o cara que vivia, eu imagino Paulo lá, armando tenda, fazendo o serviço dele, o cara vinha falar com Paulo, oi, e ouvindo o cara falando, aí ele respondia, né, na língua do cara lá, acabava de responder, eu imagino isso de Paulo. Por quê? Porque ele que tem essa instrução, ele que fala da importância, ele diz, eu oro em língua mais do que todo mundo. Por quê? Mostrando para mim e para você a importância disso. Então você está dirigindo, está orando em línguas, está no ônibus, está orando em línguas, está no avião, orando em línguas, está no ponto de espera, orando em línguas, está na fila do mercado, orando em línguas, aonde você estiver. Irmão, você tem criança aqui, está namorando, orando em línguas. Estou falando sério, irmão. Faz o teste, vem cá, só uma coisa só, né? Não esquece do ponto onde eu estou, vai que eu me pego de novo, né? Onde eu estou, né? Orando em língua o tempo todo, né? Imagina que você está lá, né? E tal, e começou aquela vibração toda, aleluia. Aí o Espírito Santo fala assim, viu? Já volto, que essas coisas não estou acostumado a ver não. Você acha que ele vai sair e voltar depois? O Espírito Santo sai e volta depois? Sim ou não? Ele está ali. Se fala assim, ora em língua em todas as ocasiões, essa não é uma ocasião? Ora em língua sim. Faz o teste. Vai falar na orelha da mulher também, né? Cheira barabaixo, né? Também não é assim, né, irmão? Não vai fazer isso, tá? Mas ali no Espírito, e tal, aleluia, aleluia, aleluia. Bom, você vai ver, cara, é balo o troço. E tem outra, depois você me paga esse troço, você pode pagar em churrasco, do jeito que você quiser, não tem problema não. Mas essas coisas funcionam. Sabe por quê? Deus está presente em você quantas horas do dia? Em quantas ocasiões? Então Ele está lá também. Sim ou não? Sim ou não? A nossa mente católica, nós temos mentalidade católica. Na nossa mentalidade católica, Deus fica lá de fora. Quando você acaba, Ele entra de volta. Aí fica, não, agora estou junto com você de novo. Todas as ocasiões Ele está junto. Você pode orar em línguas até lá. E não é uma coisa vergonhosa não. Uma coisa que faz bem. Então, nós temos que entender isso, né? Por que é que nós profetizamos? Agora, 1 Coríntios 14, 6, ele vai falar assim: em que serei útil a vocês, a não ser que leve uma revelação, conhecimento, profecia ou doutrina. E até esse ensino doutrinário aqui, é um ensino doutrinário profético. É entender qual é a sua deficiência da palavra, e eu vou ministrar essa palavra na sua vida, orientado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer para mim o que eu tenho que ensinar você. Está falando para o pastor lá, fala assim, nenhum seminário é igual ao outro. Mesmo que até algumas marcações que eu faço aqui, nem sempre eu cito elas. Né? Se você tivesse, normalmente eu corro a dedo aqui, normalmente ele veria para o telão. Nem sempre eu falo tudo que eu falo no outro seminário. Às vezes por quê? Porque cada igreja tem a sua característica, cada povo tem o seu perfil, cada exemplo que eu vou dar, até o exemplo às vezes não é o mesmo num lugar no outro. Por quê? Porque o Espírito Santo quer falar de uma maneira muito específica com vocês. Então eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender que Ele vai falar de uma maneira especial com a igreja, e como Ele quer falar e o que Ele quer falar. Então, para ensinar você isso que eu estou ensinando uma doutrina para você, a doutrina do Espírito Santo, né? Então, ela tem que ser específica, que vai ser de acordo com a sua necessidade. Então, o cara falou para mim assim, pastor, vende essa apostila? Eu falei assim, mas ela não está aí para vender, não está aí para dar não está aí para vender. Quanto custa? Eu falei, tanto. Vende uma para mim? Eu falei assim, cara, qual parte do vender que você não entendeu? Eu falei que está vendo. Não, que eu vou pregar ela. Eu falei, mas está aí para você pregar mesmo, filho. Só que fica tranquilo, o que Deus deu para eu fazer, você não vai fazer. E como que Deus deu, eu falei para você da tua voz,
que Deus deu para você fazer, eu não vou fazer. Não adianta. Cara, é corpo. Deus me estabeleceu com um propósito. Não queira ser eu, você nunca vai ser. Quando eu não entendia essas coisas, eu falava assim, eu vi um cara, eu falei assim, nossa, eu quero pregar que nem ele. E aí tem uns caras que tem uma voz assim, né, mano? Rapaz, quer ver? Peraí. O cara fala assim, aleluia. Só o aleluia que ele dá, a gente já arrepia. Eu falo assim, Deus me deu uma voz dessa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aí quando eu falo, sai essa taquara rachada aí. Aí eu vi o cara profetizar, eu falei assim, meu Deus, eu quero profetizar que nem ele. Mas você entende, filho, quem você é, mano? Que Deus te constituiu para fazer. Eu falei assim, cara, você nunca vai pregar que nem eu. Nunca, nunca. Sabe por quê? Porque eu tenho o DNA de Deus para mim. Você tem o DNA dele para você. E o que você faz, eu nunca vou conseguir fazer. Eu posso pegar a ideia e aproveitar o que é bom. Claro, sem dúvida. Mas nunca, você nunca vai fazer igual. Eu nunca vou conseguir escrever o livro que outro cara escreveu. Porque foi ele, Deus deu para ele. Você está entendendo? Diga amém. Então é isso. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai viver de acordo com a vontade de Deus, ser útil para Deus, levar um ensino de acordo com a vontade de Deus, para aquelas pessoas de uma forma bem específica. Até o ensino é profético. Até o ensino é profético. Isso eu creio, tá? Ah, pastor, mas tem ensino sistemático. Claro, irmão, fica tranquilo. Também é importante o ensino sistemático. Vai estar falando assim, quando eu for visitar vocês e falar em línguas, em que mais eu serei útil? Aí eu vou entender, eu vou ter que profetizar. Estamos lá na casa, né? Ah, vamos orar, vamos. Começamos a orar, irmão. Deixa a profecia fluir. Qual profecia? 3 funções. Primeira, ainda bem que só você sabe, pelo menos você já pode ensinar o resto, né? Então vamos tentar de novo? Diga assim, edifica, encoraja e consola. Qual a função da profecia? Bom, eu não sou contra. Um profeta que eu conheço, o cara é o cara mais preciso que eu já vi na minha vida. O cara mais preciso que eu já vi na minha vida. Ele vai na igreja quase todo ano, mas 1 ou 2 vezes por ano ele vai lá. Ele falou para minha esposa, ele falou assim, amanhã Deus vai te dar um carro. Amanhã, no dia seguinte, eu acordo, um menino da igreja trabalha no fórum, falou assim, pastor, tem um... eu não sei o nome do documento. Mas um negócio assim, uma carta precatória, não sei o nome que tem lá. Olha só, eu tinha um carro, vendi o carro pro meu cunhado. Meu cunhado mora aqui em Curitiba. O carro foi roubado. A seguradora pagou o meu cunhado. A polícia recuperou o carro. Falou para a seguradora assim, vem buscar o carro. A seguradora falou assim, nós não queremos o carro. Ligaram para o meu cunhado, ele falou, nós não queremos o carro. Na segunda-feira de manhã, chega uma carta no fórum de Venceslau Braz, e o cara me liga e fala assim, tem um carro aqui para você ir buscar em Curitiba. O cara é muito preciso, irmão. O cara é muito preciso. 5 anos atrás, ele falou para mim assim, você vai ter uma casa no Brasil, uma casa nos Estados Unidos. E hoje eu tenho. Estou morando parte no Brasil, parte nos Estados Unidos. Um cara muito preciso. Eu creio nessa profecia. Mas eu não vou para a igreja e ficar assim. Não falou comigo hoje. Irmão. Encoraja. Esse é o propósito. Ou se ele profetizasse, ou se ele não profetizasse, o carro vinha na minha mão do mesmo jeito. Só que é legal, eu acho que é legal a igreja ver essas coisas, essas manifestações gloriosas, né? Então, é importante que quando nós vamos profetizar, eu tenha noção. Eu nem preciso falar aqui. Você está cheio, vai profetizar. 3 coisas vêm junto com você. 3 coisas vêm junto. Conhecimento, sabedoria e discernimento de espíritos. É automático.
é o pacotinho da profecia. O pacotinho da profecia carrega essas três coisas juntas. Então não preciso nem falar, é natural. O cara está lá cheio do Espírito Santo, vai acontecer naturalmente em nome de Jesus. Amém? Amém? Quem pode profetizar? Tem lá o título lá, quem deve profetizar? Paulo vai dizer assim: gostaria que todos vocês profetizassem, mas prefiro que falem línguas. Esse nós já vimos. Aí, quando chega em Moisés, né, Números 11, 26 a 29, os caras vêm falar para Moisés, falam assim: Moisés, os caras estão lá assim. Moisés responde para eles assim: quem dera todo o povo de Deus fosse profeta. Quem dera todo o povo de Deus fosse profeta, e eu pusesse o meu espírito sobre eles. Quantos são profetas aqui? Digam amém. Só diferenciar uma coisa: qual a diferença entre esse nível e Efésios 4:11? 4:11 é o cara que equipa a igreja, tá? É o cara que dá direção à igreja. Eu poderia contar para vocês várias histórias, né? Mas em 2015, mais ou menos, quando eu fui para a Indonésia e conheci o pastor Ed, comecei, né, a me aproximar dele. Eu falei assim: olha, aqui nessa célula tem uma resposta para o modelo celular brasileiro. E eu viajava mais ou menos. Hoje eu viajo bastante, mas naquela época eu viajo muito pouco. E eu falava assim: aqui tem uma resposta para a igreja celular brasileira. E hoje, o que a gente percebe é a igreja brasileira procurando uma resposta para o seu modelo celular. Quando as pessoas ouvem falar sobre a microcélula, falar sobre isso, elas ficam impactadas, elas querem muito aplicar isso nas igrejas delas. Por quê? Porque realmente é uma solução, é um caminho. Cara, naquela época, ninguém aqui no Brasil sonhava em imaginar o que era uma Rafruta, o que era uma microcélula. Mas eu falei: vai ter uma resposta para a igreja brasileira. Então, esse é um ministério profético. Uma direção que vai atingir, eu acredito nisso, vai alcançar um tanto dessa nação. Esse é um ministério profético. Coisas que vão dar direção para grupos grandes. Mas quando ela chega no nível pessoal, de mim para você, que é o que aconteceu aqui, então é um nível que eu estou falando, né? Todos nós somos profetas, mas ministério profético, isso é para alguns. Não é para tudo. Não é por causa disso que eu estou falando que eu sou profeta, não, viu, gente? Fica tranquilo. Estou querendo dizer que eu tenho o título de profeta. Só estou dando um exemplo, né, do que é uma direção profética, tá? Tudo bem? Senão eu vou falar assim: ó, o cara estava gostando dele até agora já se chamou de profeta. Não, estou falando isso não. Estou falando que o que é uma direção? O que é um ministério profético? Então, nós vamos profetizar nesse nível do dom de profetizar, que não é Efésios 4:11, mas é a capacidade que todos nós, todo o povo do Senhor será profeta. No Novo Testamento, né, eu vou dar 2 textos para você que eu quero praticar com vocês, né? Lucas 1,67. Eu queria até que ele achasse para mim ali, o Lucas 1,67, porque ele mostra a sequência, né? Ele diz assim: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo. Depois que ele foi cheio, o que ele fez? Profetizou. Tem no Velho Testamento também, não vamos preocupar com o Velho, só o Novo. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles quem? Começaram a... Não, tem uma coisa antes. Começaram a... E depois eles... Ó a sequência. Então, a Bíblia descreve a sequência. Então, quando nós vamos profetizar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro, né? Eu já tenho o Espírito, você já tem o Espírito. Essa parte aqui nós já temos, né? Veio sobre o Espírito Santo. Essa parte já está cumprida em nós. Começaram a o quê? Para quê? Para serem
Até o ponto de profeticamente. Então eles transbordaram profeticamente. Então nessa hora que eu quero só lembrar você, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem falou com Isaías? Bem que o Espírito falou a Isaías. Amém? Quem falou com Isaías? Quem vai falar com você? Então, através do Espírito, Deus vai colocar as palavras dele na minha boca. Amém? Está tranquilo isso para você? Agora, uma coisa extremamente importante. Quantas vozes você acha que você ouve? Quantas? Quantas vozes? Quantas? Aleluia, ó, o cara está ligado. Quantas vozes você ouve? Entendeu ainda? Quantas vozes? Vamos lá, quantas vozes você ouve? 3, né? Então Deus fala com Adão, né? Está lá assim, mas o Senhor Deus chamou o homem. Quem chamou o homem? Quem falou? Deus falou, o homem? Tá, então Deus fala. Vamos no outro lado. Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens, Senhor Deus tinha feito. A serpente perguntou para a mulher. Irmão, você já percebeu que a mulher está envolvida nos troços meio sinistros, mano? Você já percebeu? Seus irmãs gostam dos negócios meio sinistros. Quem conversou com a serpente, mano? Quem? Só as irmãs. Quem conversou com a serpente? Quem? Você sabe que um dia está o Adão, cara, no jardim lá, filho. Pensa num homem sossegado na vida dele. Pensa num homem tranquilo. Nadando com o jacaré, filho, rolando com o jacaré. Socando o leão e o leão lambendo ele. Au, estou brincando. Comendo, que eu gosto muito de morango, comendo um moranguinho, filho. Que vidão era aquele? E Deus olhando para ele falou assim: que esse moço tem? É muito sossego para um moço só. E ele lá desfrutando aquele vidão. E Deus incomodado com ele, falou assim: filho, presta atenção. Oi, Deus, fala. Você está muito sossegado. Tô não. Nem tu que é Deus arranca o meu sossego. Falou assim: quer apostar um fio de costela? Quem não entendeu a piada, pergunta para quem está do lado. Eu já disse. Olha. E as irmãs têm que me perdoar, tem mais essa ainda. Nem adianta querer ficar bravo comigo. Nem adianta. Fala assim: eu te perdoo, pastor. Fala aí. As irmãs, só as irmãs, eu te perdoo, pastor. É isso aí. Acabou com o sossego. Está lá, mulher falando com a serpente. Não bastou tirar o nosso sossego, está começando o bicho lá. Eu amo as irmãs. Eu amo tanto mulher que Deus me deu 4 filhas. É minha sogra, né? Você já sabe dessa. Ninguém merece, mas tudo bem. É que eu fiz muita coisa errada quando eu era crente. Quantas vozes vocês já ouvimos aqui? A voz do... Agora presta atenção nessa. Quando a mulher... Nossa, cara, você está aqui de novo, irmão, olha só. Vocês dão um trabalho para nós mesmo, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para dela obter discernimento, comeu. Bom, só para a gente recapitular, quem comeu primeiro? As irmãs estão começando a ficar furiosas. Falam assim: irmão, isso aí depois o profetizar vai atrapalhar, hein? Fica furiosa não. Ó, dá um rolando com o jacaré. E a irmã comendo os frutos lá, não dava não. Tá. Volta, rebobina a fita. Vamos lá. Para com essa palhaçada, que isso aqui não tem nada a ver com a mensagem. Tá. Quem falou aqui? Quem falou? Quem? Mas quando a gente fala que a mulher falou, na verdade, do que nós queremos dizer? Quem está falando? A alma. Então vamos lá. Só no sinalzinho. Quem fala então? Agora, se aquele copo tivesse aqui, não precisa trazer não.
e ele estivesse cheio, cheinho, transbordando, tem espaço para o diabo? Tem espaço para a alma? Quem que está ali então? Totalmente? Pronto, resolvido o problema da profecia. Agora, qual é o grande problema nosso? É entender a contaminação. Então a gente tem que gastar um tempo. O Espírito Santo nós já temos. A sequência de Atos 19. Aí vou me enchendo. Estou cheio. Aí começa a transbordar a presença do Espírito. Aí eu vou falar assim, agora procura um irmão. Você vai procurar um irmão, vamos estar todo mundo de pé. Você vai procurar um irmão, fica de pé, irmão. Faz só você, fica de pé. Aí, bom, é um negócio extremamente importante, pelo amor de Deus. Assim, eu não sou pastor da igreja, mas eu tenho que tomar cuidado, porque isso pode virar um escândalo. Sabe qual é o melhor lugar para você pôr a mão numa pessoa, que nunca vai dar problema? Vira de frente para eles aqui, irmão. Aqui, ó. Não, de frente para eles ali. Aqui, ó. Ombro. Não dá suspeita. Não, sabe? Ninguém vai, se você botar a mão no ombro, ninguém vai suspeitar de nada. Tá aí também tranquilo. Vai orar com alguém, põe a mão no ombro. Põe a mão na cabeça, não. Eu não gosto disso, porque eu nem sei se o pastor gosta que faça assim, nem pastor que não gosta que faça na igreja. Então no ombro não tem problema. E a questão é o toque. Você tem que tocar na pessoa. Amém? Cadê o... Vamos lá, filho. Vai lá. Pai, viu? Capricha, tá? Faz bem feito, tá bom? Entendeu, né, o recado? Então, aí você está ali, ó, faz de conta que nós estamos nesse momento. Tem algum jeito que Deus mostra para você. Eu não gosto de ficar dando nome como é que Deus mostra para você. Mas Deus vai mostrar. Você sabe por quê? Você vai enxergar. Vai enxergar porque aqui não tem mais Ele. Só tem Espírito Santo. Então, querer enxergar, eu creio, vai ser de Deus. Aí, presta atenção nessa parte. Essa parte é muito importante. Conta para a pessoa o que você viu ou o que o senhor viu. Só conta. O que Deus mostrou para mim é isso. Você está entendendo? Floreia não. Aí, abraça a pessoa. Por isso que é homem com homem, mulher com mulher. Porque um homem abraçar outro homem, não tem problema, né? Só homem pode beijar outro homem? Não pode beijar? Eu vou beijar ele. Nem eu fiquei viado, nem ele. Aí tem uns caras que abraçam, vocês têm medo de ficar meio homossexual, eles abraçam assim. Não, pega o cara, abraça, fez assim. Ele está me abraçando? Abraça eu, filho. Deus ama você. Ele te chama de homem forte. Mas dentro do coração desse homem forte, Ele quer colocar assim, Senhor. Fazer o teste, não pode mentir. Mentir é pecado. O que eu falei faz sentido para você? Quanto? 100%. Quanto tempo durou isso? 2 minutos. Você pode fazer isso com várias pessoas. Quanto mais você faz, mais habilidoso você fica. Eu admiro o pedreiro, porque ele pega aquela colher, cara. Eu já tentei fazer isso. Ele dá aquela tantada na massa. Ele joga aquela massa em cima da pilha de tijolos. Ele faz assim.
Psst, psst. Ele pega um pouquinho, põe no canto do tijolo. Ele dá uma batidinha assim, sem nenhum instrumento, só com aquela colher. Bate aqui, faz hack. E você olha aquela parede, cara, parece que passou um laser ali, de tão alinhado que aquilo está. Sabe o que é isso? Prática. Se eu for construir uma parede, irmão, talvez chegar no 5º tijolo ela já está caindo. Porque eu não tenho o quê? Então quanto mais você praticar. Ó, por exemplo, se todos vocês fizerem uma fila aqui, você acha que eu consigo profetizar na vida de todo mundo, sim ou não? Eu sou o cara, né? Sou ou não sou? Sim ou não? Eu não sou o cara. Quem é o cara aqui? Ele quer falar para você que lindo. É porque ele te ama. Nunca eu quero ser o cara. Porque o dia que eu achar que eu sou o cara, ele vai falar assim: pode ir, mas eu não vou com você. Por isso, eu faço essa pergunta de propósito. E se fizer a fila, eu posso profetizar na vida de todos vocês. Porque Ele quer falar com todos vocês. Que lindo. Eu só quero ser o canal. Essa que é a dinâmica do céu. Não é porque eu posso alguma coisa, mas é o quanto eu me mantenho na presença dele. Então não tenha medo. Não tenha medo. Simplesmente creia. Simplesmente confie. Simplesmente flua. Deixa o Espírito Santo se mover. Ele é gracioso. Ele é sensível. Ele é delicado. Ele vai falar de uma forma que você vai entender. Deus tem uma forma de falar comigo. E a forma que Ele fala comigo não tem necessariamente que ser a forma que Ele fala com você. Mas Ele vai falar. Vai falar. Você só tem que crer. E acreditar que Ele te deu um talento. Que se Ele te deu o talento, Ele te capacita você a fazer isso. Amém? Às vezes a gente faz isso de uma forma meio barulhenta. Hoje eu quero fazer de uma forma mais suave. Eu acredito que algumas coisas importantes vão acontecer nessa noite aqui. Amém? Você pode ficar em pé, se você pode. Se não pode, fique tranquilo. Eu acho que ontem à noite eles acenderam umas luzes aqui. Deixa o ambiente mais penumbra. Você fica mais à vontade. Feche seus olhos, comece a já balançar o teu corpo. Comece a adorar o Senhor. Comece a orar em línguas suavemente. Acenderam essas aqui, pode apagar as outras ali. A outra também. Isso. Creio que de uma forma suave o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Só não pare de orar em línguas, não pare de balançar o seu corpo. Lembra? Todo o seu corpo, todo o seu ser envolvido na adoração. É assim que você entender que o Espírito Santo está dirigindo até alguém, saia do seu lugar. Você tem 2 minutos para entregar o recado para alguém, para dar um abraço nessa pessoa, em nome de Jesus. Ora lá, baixora lá, baixora lá, baixora.
la basura. Xaramassore la babarabassore la. Encha-se do Espírito, encha-se do Espírito, encha-se do Espírito. Oh, la babarabassore la baixere la massore. Ela massore la vaca machore. Ara la machara massore.